Quando descobri a traição do meu marido, fingi aceitar o divórcio humilhante que ele propôs. Mas no dia da assinatura, ele descobriu que todos os bens estavam no meu nome há anos, inclusive a casa da amante. Vocês já tiveram aquele tipo de dia normal, daqueles em que você acorda, escova os dentes com sua pasta, Colgate de sempre, a menta suave, porque a outra me dá sensibilidade, prepara o café forte que seu marido adora e separa as roupas que vai usar no trabalho? Era exatamente esse tipo de dia quando minha vida virou de cabeça para baixo. Eu, Cecília Almeida, consultora financeira competente, esposa dedicada e completamente cega para o óbvio, estava arrumando o closet enquanto Rodrigo tomava banho. A mala dele estava jogada num canto, ainda fechada da viagem de negócios a São Paulo, a terceira naquele mês, curiosamente sempre de terça a quinta. Decidi ser prestativa e começar a desempacotar para colocar as roupas sujas no cesto de lavanderia. Sim, eu era aquele tipo de esposa. Foi quando encontrei, cuidadosamente embrulhada entre suas camisas sociais, uma caixa vermelha de chocolates Copenhagen, em formato de coração, que fez meu próprio coração parar por um segundo. Rodrigo, o mesmo homem que passou 20 minutos reclamando do preço do meu shampoo especial na semana anterior, o mesmo que dizia que chocolate é desperdício de dinheiro e que presentinhos são para adolescentes, havia comprado a caixa mais cara da loja. Minhas mãos tremiam quando abri o pequeno cartão preso ao laço. Para minha Vivi, que adoça meus dias, com todo o meu amor, Rodrigo. Vivi? Quem diabos era Vivi e por que meu marido estava gastando uma fortuna em chocolates para ela enquanto implicava com o preço do meu shampoo? O pior não era apenas a traição em si, era perceber como eu havia sido feita de idiota. Todas as vezes que ele disse que estava economizando para nosso futuro enquanto negava meus pequenos desejos, todas as vezes que reclamou do preço das minhas necessidades básicas. E agora, ali estava a prova de que o dinheiro existia, só não era para ser gasto comigo. A dor inicial rapidamente se transformou em algo mais perigoso. Uma raiva fria e calculista que eu nunca soube que era capaz de sentir. Ainda não sabia o que faria, mas naquele momento uma coisa ficou clara. Rodrigo iria se arrepender de ter me subestimado. O barulho do chuveiro parou, e eu tive exatamente 45 segundos para decidir o que fazer. Confrontá-lo ali mesmo, de toalha, com a evidência na mão? Ou fingir que não vi nada e descobrir até onde essa história ia? Escolhi a segunda opção. Talvez porque sou masoquista, talvez porque assistir CSI Miami tenha finalmente servido para algo. Guardei a caixa exatamente como estava e coloquei a mala de volta no lugar, com o coração batendo tão forte que achei que ele poderia ouvir. Durante o jantar daquela noite, servi o estrogonofe que Rodrigo tanto gostava, receita da minha sogra, que ela me passou como se estivesse entregando os códigos nucleares, e observei cada movimento dele. Como ele conseguia engolir a comida e sorrir para mim falando sobre como a reunião foi produtiva enquanto eu sabia da caixa de chocolates. Como eu conseguia sorrir de volta e perguntar detalhes da viagem como se não soubesse que ele era um mentiroso de marca maior. Acho que mereço um Oscar por aquela atuação. Assim que ele dormiu, peguei meu celular e fui para a varanda do nosso apartamento na Barra da Tijuca. Aquele com vista para o mar que a gente pagou uma fortuna e quase nos divorciamos durante a decoração. Com as mãos ainda trêmulas, liguei para Maristela, minha contadora de confiança desde que abri minha consultoria. Mari, preciso que você levante tudo sobre os nossos bens, cada centavo, cada propriedade, cada investimento. E preciso de sigilo absoluto. A voz do outro lado da linha hesitou. Ceci, aconteceu alguma coisa? Engoli seco. Ainda não sei, mas estou prestes a descobrir. A noite foi longa, daquelas em que você olha para o teto e revê cada momento dos últimos anos, procurando sinais que perdeu. As viagens de negócios que aumentaram de frequência, o celular que nunca ficava longe dele, as chamadas que ele atendia no banheiro, o súbito interesse em academia e roupas novas. Como fui tão estúpida? O pior não era a traição em si.
era perceber que, enquanto eu construía um castelo, ele já estava planejando a demolição. Bem, se ele queria jogar, eu também sabia jogar. Só precisava aprender as regras primeiro. Na manhã seguinte, enquanto Rodrigo saía para malhar antes do trabalho, desde quando ele se importava com abdominais, iniciei minha investigação particular. Primeiro passo: descobrir quem diabos era Vivi. Com um notebook no colo e uma xícara gigante de café extra forte, mergulhei nas redes sociais como uma adolescente stalkeando a crush do colégio. Comecei pelo Instagram, Facebook, LinkedIn, qualquer Viviane conectada de alguma forma com Rodrigo ou sua construtora. Levou exatamente 2 horas e 20 minutos e 3 xícaras de café para eu encontrá-la. Viviane Mendonça, arquiteta, especialista em design de interiores e, pasmem, a mesma profissional que eu contratei 3 anos atrás para decorar nossa casa de veraneio em Búzios. Aquela mesma que passou horas discutindo comigo sobre tons de azul para as paredes da varanda, enquanto Rodrigo, generosamente, se oferecia para acompanhá-la nas visitas à obra quando eu não podia ir. Sabe aquela sensação de ser a maior otária do universo? Pois é. As memórias começaram a voltar como flashbacks de um filme ruim. Os olhares durante as reuniões de projeto, as risadinhas quando falavam sobre conceitos arquitetônicos modernos. Sério, a insistência dele em contratar especificamente o escritório dela para outros projetos da construtora. E eu ali, servindo cafezinho e biscoitinhos, orgulhosa do meu marido networking. A ficha caiu como um piano de um 20º andar. Eu mesma tinha aberto a porta da minha casa para a amante do meu marido e provavelmente pago o salário dela com o meu dinheiro. Foi então que tive a primeira ideia do que viria a ser meu grande plano. Mandei uma mensagem para Viviane. Oi, Vivi, tudo bem? Sou Cecília, esposa do Rodrigo. Estou pensando em fazer uma surpresa de aniversário para ele mês que vem e lembrei do ótimo trabalho que você fez na nossa casa de Búzios. Podemos tomar um café para conversarmos sobre um novo projeto? A resposta veio em menos de 5 minutos. Olá, Cecília. Claro, será um prazer. Quando podemos nos encontrar? Mal sabia ela que o projeto que eu tinha em mente não envolvia decoração, pelo menos não do tipo que ela imaginava. O calendário marcava exatamente 1 mês desde a descoberta da caixa de chocolates, quando decidi preparar uma feijoada caprichada para o jantar. Aquela receita da minha avó com todos os tipos possíveis. De carne, o feijão cozido na pressão por horas e o cheirinho de louro que impregnava o apartamento inteiro. Era o prato favorito de Rodrigo, daqueles que ele se gabava para os amigos. A feijoada da Cécia de comer rezando. Engraçado como até nas pequenas mentiras ele era consistente. Arrumei a mesa com nossa louça de cerâmica artesanal comprada em Minas Gerais, coloquei uma caipirinha de limão siciliano ao lado do prato dele, com aquela cachaça artesanal que custava um absurdo, e esperei. Rodrigo chegou, olhou tudo aquilo e sorriu. Aquele sorriso que antes me derretia e agora me dava vontade de jogar a panela de pressão na cabeça dele. Nossa, que ocasião especial é essa? Perguntou, beijando minha testa como se eu fosse sua avó. Nenhuma em particular, respondi. Só quis fazer algo que você gosta. Durante o jantar, entre uma garfada e outra, ele finalmente soltou a bomba. Ceci, tenho pensado bastante. Acho que talvez precisássemos reavaliar nosso casamento. Ele mal tocou na feijoada enquanto falava, mexendo o arroz de um lado para outro do prato como uma criança tentando disfarçar que não quer comer. Externamente, me limitei a servir mais caipirinha e perguntar: como assim, amor? Internamente, estava catalogando mentalmente cada bem que tínhamos adquirido nos últimos 12 anos de casamento, cada imóvel, cada conta bancária. Meu primeiro grande obstáculo surgiu logo depois daquela conversa. Como acessar o cofre do escritório de Rodrigo? Ali estavam guardados todos os documentos importantes, as escrituras originais, contratos, extratos bancários que ele nunca deixava pela casa. O cofre tinha uma combinação que ele nunca compartilhou comigo. Por segurança, dizia ele. Que ironia! Precisava de um plano para abri-lo,
e rapidamente, antes que ele começasse a movimentar o que quer que estivesse planejando movimentar. A guerra estava apenas começando, e eu estava em desvantagem, mas não por muito tempo. Minha primeira instância seria normalmente ligar para Luísa, minha melhor amiga desde os tempos de faculdade. Mas havia um problema. Luísa era a madrinha de casamento de Rodrigo. Postava absolutamente tudo no Instagram, inclusive o que não deveria, e tinha uma lealdade dividida que me preocupava. Uma vez ela tinha deixado escapar para Rodrigo sobre uma bolsa caríssima que comprei escondida. Imagina contar sobre investigar uma traição. Não, precisava de aliados mais improváveis, pessoas que Rodrigo jamais suspeitaria. Teresa, a secretária de Rodrigo há mais de 8 anos, sempre me tratou com um respeito quase exagerado. Nunca tinha pensado muito sobre isso até perceber. Ela sabia. Claro que sabia. Provavelmente agendava os encontros, desviava ligações, criava desculpas. Um dia, apareci no escritório com brigadeiros caseiros para a equipe e consegui alguns minutos a sós com ela. Teresa, sei de tudo, disse simplesmente. Seus olhos se arregalaram e ela engasgou com o brigadeiro. Dona Cecília, balbuciou. Não precisa explicar, só preciso de sua ajuda. E em troca, prometo que quando tudo isso acabar, você terá um emprego melhor. Nunca imaginei que suborno com carteira assinada funcionaria tão bem. Com a ajuda discreta de Teresa, encontrei Carlos, um contador especializado em operações financeiras complexas que já havia trabalhado em casos de divórcios milionários. Não quero vingança. Menti descaradamente na nossa primeira reunião em um café afastado do centro. Só quero justiça. Carlos ajustou os óculos de aros finos e sorriu de lado. Dona Cecília, na minha experiência, justiça e vingança costumam andar de mãos dadas em casos como o seu. Vamos ver o que seu marido anda fazendo com o patrimônio de vocês. A taxa de Carlos era absurda, mas valeria cada centavo se meu plano desse certo. O apoio mais importante, porém, veio de onde eu menos esperava. Minha mãe, Dona Berenice, viúva há 10 anos e senhora de opiniões fortes sobre tudo. Quando contei o que estava acontecendo, esperava choro, indignação, talvez até a sugestão de dar uma segunda chance. Em vez disso, ela pegou sua bolsa, tirou uma caderneta antiga e me entregou. Sua avó me deu isso quando seu pai quase me deixou por aquela secretária oferecida. Não precisei usar, mas guardei para emergências. Era uma lista meticulosa de como destruir um homem sem deixar provas. Minha avó, aquela senhorinha que fazia pudim de leite condensado aos domingos, aparentemente tinha um lado obscuro que eu desconhecia. Sangue bom não falha. A Operação Cofre aconteceu numa quinta-feira, dia em que Rodrigo sempre tinha happy hour com clientes. Leia-se, encontro com Viviane. Com a ajuda de Teresa, que acidentalmente deixou a porta do escritório dele destrancada e me informou que a combinação do cofre era a data do primeiro beijo deles. Sério, Rodrigo? Consegui finalmente acessar os documentos. Meu coração batia tão forte que achei que os seguranças do prédio poderiam ouvir enquanto eu girava cuidadosamente os números. 230609. O cofre revelou muito mais do que eu esperava. Não apenas encontrei todas as escrituras originais, mas também descobri algo chocante. 3 anos atrás, durante uma auditoria fiscal que quase levou a construtora à falência, Rodrigo havia transferido grande parte das propriedades para o meu nome. A justificativa nos documentos era proteção patrimonial contra possíveis processos. Mas a realidade agora parecia clara. Ele usou meu nome para proteger os bens enquanto continuava controlando tudo. Aquele idiota arrogante nem sequer imaginou que eu um dia descobriria, ou pior, que usaria isso contra ele. Enquanto eu processava essas informações, meu celular vibrou com uma mensagem da minha irmã, Amanda. Ceci, preciso te ver urgente. Estou grávida e o Caio sumiu. Ótimo. Mais um problema para minha lista. Amanda, 5 anos mais nova que eu, sempre teve um talento especial para escolher os piores namorados possíveis. Desta vez, um surfista profissional, que eu duvidava ter sequer terminado o ensino médio.
Agora ela estava grávida e sozinha, bem quando eu estava no meio da minha própria crise matrimonial. A vida realmente tem um senso de humor peculiar. No dia seguinte, iniciei meu novo hobby: jardinagem intensiva na varanda do apartamento. Plantei samambaias, suculentas, temperos e até uma pequena árvore de jabuticaba, criando a cobertura perfeita para passar horas ao telefone com Carlos sem levantar suspeitas. Descobri que vocês têm 5 imóveis no Rio, 2 em São Paulo, terrenos em Paraty e contas em pelo menos 3 bancos diferentes. Ele me informava enquanto eu fingia estar muito concentrada em regar manjericão. E o mais interessante, 70% está no seu nome, graças àqueles documentos que ele transferiu em 2020. Entre uma poda e outra, um plano infalível começava a brotar. Muito mais rápido que minhas pobres plantas que, sinceramente, não sobreviveriam à minha falta de talento para a agricultura. Enquanto meu jardim murchava lentamente, aparentemente regar plantas todo dia é demais, minha coleção de evidências florescia. Comecei a catalogar cada sinal da traição: marcas de batom na gola das camisas, sempre em tons de vermelho que eu jamais usaria, o cheiro de perfume diferente, as chegadas cada vez mais tardias em casa, as desculpas cada vez mais elaboradas. Até comprei um caderninho só para isso, com capa de oncinha que escondia entre minhas revistas de decoração. Rodrigo jamais olharia ali. Ele achava que decoração era coisa de mulherzinha e que as paredes deveriam ser todas brancas. Uma tarde, enquanto arrumava o escritório de casa, leia-se, vasculhava cada centímetro, encontrei um extrato bancário esquecido na impressora. Rodrigo, aparentemente, havia comprado uma casa de praia em Maresias. O interessante? A propriedade estava no nome de Viviane Mendonça. Meu estômago embrulhou ao imaginar os dois curtindo fins de semana na praia, enquanto eu ficava em casa acreditando em viagens de trabalho. Provavelmente fazendo piadas sobre como eu era ingênua, tomando caipirinhas na beira da piscina que, ironicamente, eu tinha talento para decorar. A raiva que senti naquele momento poderia ter gerado energia para iluminar o Rio de Janeiro inteiro. A descoberta da casa de Maresias foi minha segunda reviravolta. Com o documento em mãos, visitei o cartório local, levando o melhor bolo de cenoura com cobertura de chocolate que já fiz na vida. Dona Maria, disse a escrivã enquanto ela devorava a segunda fatia. Preciso verificar alguns documentos da empresa do meu marido. Entre uma garfada e outra, ela me deu acesso a tudo o que precisava. Foi assim que descobri que aquela mulher adorável, com diabetes tipo 2 que ela ignorava alegremente por amor aos doces, era uma fonte inesgotável de informações sobre registros imobiliários. Esse bolo está divino, Dona Cecília. Você quer ver também os registros das outras propriedades? O que descobri foi inacreditável. Por um erro do cartório e uma pequena ajuda posterior da minha parte, que envolveu mais 3 bolos de cenoura e uma promessa de compartilhar a receita secreta. O imóvel tinha sido registrado como parte dos bens da nossa empresa familiar. A mesma empresa da qual eu era sócia majoritária há 5 anos, quando Rodrigo transferiu as cotas para meu nome para escapar daquela auditoria fiscal. Ironicamente, a casa da amante estava tecnicamente no meu nome. Se isso não é karma, não sei o que é. Saí do cartório rindo sozinha como uma vilã de novela mexicana, mas com a satisfação de uma protagonista brasileira prestes a dar a volta por cima. Era hora de iniciar a segunda fase do plano, a transformação da Cecília competente na Cecília perdida. Comecei a usar roupas 3 números maiores, abandonei a maquiagem e passei a reclamar constantemente de cansaço. Acho que estou com síndrome de burnout, comentei casualmente durante o jantar, enquanto Rodrigo checava o celular pela 10ª vez. Ele apenas murmurou sem tirar os olhos da tela, provavelmente respondendo alguma mensagem da Vivi sobre amostras de granito para a bancada da cozinha ou alguma outra desculpa esfarrapada para estarem se falando às 9 da noite. Minha próxima estratégia foi criar a imagem de incompetência financeira. Comecei a fazer compras absurdas e deixar as notas fiscais estrategicamente visíveis.
Uma bolsa caríssima, sapatos que nem cabiam no meu pé, joias que jamais usaria. Achei que merecíamos nos dar alguns luxos, respondia quando Rodrigo questionava os gastos, fingindo não entender seu olhar de pânico. Em uma ocasião particularmente memorável, comprei uma escultura abstrata horrorosa por um valor absurdo e a coloquei na sala. É uma representação do capitalismo tardio e seus efeitos no subconsciente feminino, expliquei com uma seriedade digna de Oscar. Ele olhou para mim como se eu tivesse duas cabeças. O efeito foi imediato. Rodrigo começou a supervisionar mais nossas finanças, acreditando que eu estava tendo algum tipo de colapso emocional. Exatamente como planejado. Quanto mais ele acreditava que eu estava perdendo o controle, menos suspeitava do que eu realmente estava fazendo, transferindo discretamente pequenas quantias para uma conta que Carlos havia aberto para mim em outro banco. É como um pé de meia para emergências, explicou Carlos. No seu caso, a emergência é um marido canalha. Carlos tinha um jeito peculiar com as palavras, direto e sem floreios. Exatamente o que eu precisava naquele momento. Ele está confiante demais, explicou Carlos em uma de nossas reuniões secretas no café do shopping. Homens como seu marido não conseguem imaginar que a esposa bobinha possa superá-los em seu próprio jogo. Use isso a seu favor. E era exatamente o que eu estava fazendo, transformando sua subestimação em minha maior arma. Quanto mais Rodrigo me tratava como incompetente, mais liberdade eu tinha para agir sem levantar suspeitas. Era como ser invisível, mas com o poder de mover montanhas, ou, no caso, transferir propriedades. O patriarcado criando sua própria destruição. Poético, não? Amanda apareceu em casa numa tarde chuvosa, com os olhos inchados e uma pequena mala. Ele disse que não está pronto para ser pai e foi surfar na Austrália. Soluçou enquanto devorava o pote de sorvete de chocolate que coloquei na sua frente. Minha irmã, sempre dramática, parecia uma personagem de novela das 9 com seu drama quase clichê. Mas, para ser justa, quem sou eu para julgar dramas amorosos depois do meu próprio? Pelo menos o surfista dela não estava comprando casas de praia para outra mulher. Ele só era um irresponsável comum, daqueles que o Brasil produz aos montes, junto com o açaí e jogadores de futebol. Enquanto ouvia seus lamentos sobre o amor da vida que a abandonou com um filho no ventre, percebi que seu drama me oferecia uma oportunidade inesperada. Fique aqui comigo, sugeri. O apartamento é grande, você pode usar o quarto de hóspedes. O que não mencionei é que ter minha irmã grávida e desamparada em casa seria perfeito para minha imagem de mulher sobrecarregada com problemas familiares. Além disso, adoraria ver a cara de Rodrigo tendo que lidar com os desejos de grávida da Amanda às 3 da manhã. Minha irmã conseguia acordar com vontade de comer as combinações mais bizarras: pepino com doce de leite, pizza com chocolate, coisas que fariam qualquer nutricionista ter um ataque cardíaco. Foi durante uma de nossas noites de filmes e lamentações que Amanda, entre lágrimas e colheradas de brigadeiro de panela, disse algo que mudaria tudo. Cesse, às vezes a gente precisa perder tudo para descobrir o que realmente importa. Aquela frase, saída da boca de alguém que assistia reality shows demais, acendeu uma lâmpada na minha cabeça. Porque era exatamente isso. Rodrigo precisava achar que eu havia perdido tudo para revelar o que realmente importava para ele. E o que importava para ele, claramente, não era nosso casamento, nem nosso amor, nem nossa história. Era dinheiro, status e Viviane. 3 coisas que eu estava prestes a arrancar dele de uma só vez. As lições de Dona Berenice complementavam perfeitamente meu plano. Toda semana ela aparecia com alguma pérola de sabedoria disfarçada de frase feita. Homem é como feijão, só amolece no fogo. Ou, marido traidor é como pão de forma. Você acha que é o único da prateleira, mas são todos iguais e embalados do mesmo jeito. Entre risadas, minha mãe estava me ensinando a arte sutil da resistência feminina. Uma resistência que vinha de gerações. Minha avó, minha mãe e agora eu.
Como Dona Berenice dizia enquanto misturava sua caipirinha extra forte, homem acha que inventou a roda, mas esquece que foi a mulher que ensinou ele a andar. Eu estava pronta para mostrar a Rodrigo que ele ainda engatinhava quando se tratava de jogos de poder. Era uma sexta-feira quando decidi fazer o bolo de chocolate preferido de Rodrigo, aquele com cobertura de brigadeiro e raspas de chocolate meio amargo por cima. O cheiro doce impregnava a cozinha enquanto eu batia a massa, pensando em como a vida dá voltas. Quantas vezes fiz aquele mesmo bolo comemorando aniversários, promoções, momentos felizes? E agora ali estava eu, fazendo-o como parte de um plano de vingança meticulosamente elaborado. Se alguém me dissesse há 1 ano que estaria nessa situação, eu teria rido. Mas a vida tem um senso de humor peculiar, como minha tia Zulmira sempre dizia antes de contar alguma fofoca particularmente suculenta no almoço de domingo. Rodrigo chegou mais cedo naquele dia, o que já deveria ter me alertado que algo estava errado. Ele parou na porta da cozinha, observando-me com uma expressão que misturava culpa e determinação. Ceci, precisamos conversar. Aquelas palavras que nunca anunciam algo bom. Continuei mexendo a cobertura de chocolate como se minha vida dependesse daquilo. Na verdade, estava tentando decidir se jogava a panela quente de brigadeiro na cabeça dele ou se mantinha a compostura para o plano maior. Optei pela segunda opção. Brigadeiro bom demais para desperdiçar num canalha, e minha vingança seria muito mais doce que chocolate. Acho que nosso casamento chegou ao fim, ele disse finalmente, sentando-se à mesa da cozinha. Tentei fazer isso funcionar, mas não consigo mais. Quase ri. Ele? Tentando fazer funcionar? Quando exatamente? Entre as terças e quintas com Viviane. Mantive os olhos no chocolate derretendo, fingindo que aquilo estava me destruindo por dentro. Eu percebo que você não está bem ultimamente, com essas compras compulsivas, sua irmã grávida, esse novo hobby de jardinagem que está matando todas as plantas. Ele continuou, como se estivesse listando meus crimes. Engraçado como ele nunca mencionou seu próprio hobby de colecionar amantes. A proposta veio em seguida, como um tapa na cara. Pensei em algo justo. Você fica com o apartamento menor em Ipanema e uma mesada enquanto se recoloca no mercado de trabalho. Mesada? Mesada? Como se eu fosse uma criança, como se eu não tivesse sido a responsável por triplicar o patrimônio da construtora com meus investimentos certeiros ao longo dos anos. Engoli a raiva e, entre lágrimas, algumas verdadeiras, confesso, implorei que ele reconsiderasse. O teatro estava apenas começando. Mas, Rodrigo, como vou viver com tão pouco? Você sabe que nunca fui boa com dinheiro. Ele afagou meu ombro como quem consola um cachorrinho abandonado. Você vai aprender, Cecília. É hora de crescer. Irônico, vindo de um homem que estava prestes a aprender uma lição de crescimento do tamanho do pão de açúcar. Naquela noite, sozinha no quarto de hóspedes para onde me mudei para dar espaço a Rodrigo, permiti-me 1 hora de choro real. Não pelo fim do casamento, isso já estava morto há muito tempo, mas pelos anos perdidos acreditando num amor que nunca existiu. 12 anos da minha vida investidos em alguém que conseguiu me olhar nos olhos e oferecer migalhas do que me pertencia. O pior não era a traição, nem mesmo a humilhação. Era perceber que eu havia me tornado uma estranha para mim mesma, vivendo pela aprovação de um homem que não me valorizava. Como deixei isso acontecer? Em que momento perdi tanto a minha essência? As memórias passavam como slides. Nossa lua de mel em Portugal, onde ele reclamou do preço de tudo. O dia em que comprei um vestido caro para o aniversário dele e recebi um "Você gastou quanto?" As noites em que ele dizia estar muito cansado para ter filhos, enquanto aparentemente tinha energia de sobra para encontros clandestinos. Como fui incapaz de ver a verdade por tanto tempo? Talvez porque não quisesse ver. É mais fácil acreditar na mentira confortável do que enfrentar a verdade dolorosa. Mas agora não havia mais como voltar atrás. A venda tinha caído dos olhos, e eu via Rodrigo exatamente pelo que ele era. Um homem pequeno, escondido atrás de um ego grande. Liguei para minha mãe precisando de um ombro amigo. Dona Berenice, sempre direta, me surpreendeu.
Minha filha, dor de corno é como dor de dente, dói pra caramba, mas passa. O que não passa é arrependimento de não ter dado o troco. Homem é como feijão, se não for para o fogo, não amolece. Põe esse safado para cozinhar. Ri entre as lágrimas. Minha mãe, com sua sabedoria de botequim, conseguia resumir situações complexas em analogias culinárias. Mas ela estava certa. Eu não queria ser aquela mulher que anos depois se perguntaria: e se eu tivesse lutado? Não por ele, mas por mim mesma, pelo que era justamente meu. Enxuguei as lágrimas e abri meu notebook. Era hora de finalizar o plano com meu advogado. Rodrigo queria guerra? Teria guerra. E como dizia minha avó, em guerra de titãs, vence quem tem mais munição. E eu, silenciosamente, havia acumulado um arsenal completo enquanto ele estava distraído com sua arquiteta. Olhei para a foto de nós dois no criado mudo, aquela do nosso aniversário de casamento em Búzios, os sorrisos largos, os olhos brilhantes. Virei a foto para baixo. Aquele casal não existia mais. No lugar deles, havia uma mulher determinada a recuperar não apenas seu patrimônio, mas principalmente sua dignidade. As reuniões com meu advogado, Dr. Paulo Mendes, aconteciam em um café discreto no centro da cidade. Tudo precisa parecer que estamos apenas aceitando os termos dele, explicou enquanto organizávamos os documentos. O elemento surpresa será nossa maior arma. Paulo não era apenas bom, era implacável, do tipo que fazia advogados do outro lado suarem frio. Com seus óculos de tartaruga e gravatas sempre impecáveis, ele parecia saído de um filme sobre advogados poderosos. Seu marido contratou a doutora Patrícia Mota, informou, ajustando os óculos. Conhecida como Pati Tubarão, nos círculos jurídicos. Mas não se preocupe, tubarões podem ser perigosos, mas baleias são maiores. E eu sou uma baleia bem faminta. Organizei meticulosamente todas as evidências. Extratos bancários, escrituras, transferências, tudo separado em pastas coloridas. Azul para imóveis, verde para contas bancárias, vermelha para a cereja do bolo, a casa de Maresias. Cada documento tinha uma cópia em local seguro, caso Rodrigo tentasse desaparecer com algum original. Não subestime a capacidade organizacional de uma mulher traída. É comparável à de generais planejando invasões. Meu quarto de hóspedes tinha se transformado em um pequeno QG, com post-its coloridos formando uma timeline perfeita do nosso casamento, propriedades e, claro, da traição. Se a NASA precisasse de alguém para organizar uma missão a Marte, eu estava pronta. Os últimos ajustes financeiros foram feitos com precisão cirúrgica. Carlos garantiu que tudo estava legalmente protegido. Dona Cecília, nenhum juiz do Supremo conseguiria reverter o que fizemos. Tudo está absolutamente dentro da lei. A lei que seu próprio marido usou para proteger os bens, colocando-os no seu nome. Era o plano perfeito, porque não havia nada ilegal nele. Rodrigo havia cavado sua própria cova financeira anos atrás, quando achou que seria esperto transferindo tudo para meu nome. A ironia era deliciosa como o brigadeiro que eu agora fazia quase diariamente. Terapia culinária, segundo minha psicóloga recém-contratada, outra despesa que fiz questão de deixar o recibo bem visível para Rodrigo. Na última noite como esposa oficial de Rodrigo, preparei o jantar favorito dele. Salmão grelhado com aspargos e aquele vinho chileno caríssimo que ele guardava para ocasiões especiais. Brinquei, sorri, fiz planos para minha nova vida simples. Ele parecia aliviado com minha aceitação, quase feliz. Mal sabia o que o esperava. Como dizia minha avó, vingança é um prato que se come frio e, de preferência, com um bom vinho. Observei Rodrigo saborear cada garfada, cada gole, completamente alheio ao furacão que estava prestes a atingi-lo. Amanda, de 6 meses já, acariciava a barriga enquanto me lançava olhares cúmplices. Minha irmã, apesar de suas escolhas questionáveis em homens, era uma excelente parceira de crime quando precisava. O palco estava montado, os atores em posição e a cortina prestes a subir para o ato final.
Na manhã da assinatura do divórcio, acordei antes do despertador tocar. Havia ensaiado este momento mentalmente por semanas, como uma atriz se preparando para o papel mais importante de sua carreira. Escolhi cuidadosamente minha roupa. Um vestido preto discreto, mas elegante. Como quem vai a um enterro respeitando o morto, mas sem exagerar no luto. O enterro, neste caso, seria do ego de Rodrigo. No closet que antes dividíamos, resgatei a caixa com a Mont Blanc que ele me deu no nosso 10º aniversário. Para assinar os contratos importantes da sua vida, disse na ocasião. Que ironia! Aquela caneta agora assinaria o documento mais importante de todos, o que confirmaria minha liberdade e seu arrependimento. Guardei-a cuidadosamente na bolsa, junto com um batom vermelho, porque toda cena memorável merece um toque de cor. O trajeto até o escritório de advocacia no centro foi preenchido com memórias. Passei pelo restaurante onde ele me pediu em casamento, aquele italiano com tijolinhos à vista, pela loja onde compramos nossos primeiros móveis, agora fechada, substituída por uma academia chique, pelo parque onde costumávamos passear aos domingos, antes das reuniões inadiáveis de fim de semana. A cidade inteira parecia um álbum de fotos rasgado. Cheguei 20 minutos antes do combinado. Pontualidade sempre foi meu forte, ao contrário de fidelidade, que nunca foi o de Rodrigo. O escritório da doutora Patrícia Mota era exatamente como imaginei, todo em tons de cinza e preto, com quadros abstratos caríssimos e uma recepcionista que parecia uma versão mais jovem da própria advogada. Senhora Almeida, pode aguardar na sala de reuniões 3. Seu advogado já chegou. Meu coração acelerou. Era a hora do show. A sala de reuniões tinha aquela típica mesa de madeira escura que todo escritório de advocacia parece obrigado a ter, como se assinassem um contrato de padronização decorativa. Dr. Paulo já estava lá, arrumando discretamente as pastas que havíamos preparado. Trocamos um olhar cúmplice. Apenas um pequeno aceno de cabeça que dizia tudo. As semanas de preparação culminavam neste momento. Rodrigo chegou acompanhado da doutora Patrícia. Ela, toda em preto com saltos que faziam um barulho irritante no piso. E ele, em seu típico terno italiano azul marinho, que eu mesma havia escolhido no aniversário dele do ano passado. Irônico que estivesse tão bem vestido para sua própria execução financeira. Ele me lançou um sorriso condescendente. Ceci, você está bem? Como se importasse. A doutora Patrícia, com mais botox que expressões faciais, assumiu o controle da reunião imediatamente. Creio que todos estamos aqui para finalizar este processo da forma mais civilizada possível. Sua voz tinha aquele tom artificial de quem pratica gentileza no espelho. Ela deslizou uma pasta na minha direção. Senhora Almeida, são apenas algumas assinaturas e tudo estará resolvido. Seu marido foi muito generoso, considerando as circunstâncias. Folheei os documentos lentamente, fingindo ler cada parágrafo enquanto sentia o olhar impaciente de Rodrigo. Ele verificava o Rolex, presente meu de Natal, a cada 2 minutos. Provavelmente tinha um encontro com Viviane depois, talvez para comemorar sua recém-conquistada liberdade. Alguma dúvida, senhora Almeida? Perguntou a doutora Patrícia, já estendendo a caneta em minha direção. Sorri educadamente. Na verdade, sim, muitas dúvidas. Peguei minha Mont Blanc da bolsa com deliberada lentidão. Antes de assinar qualquer coisa, acho que precisamos revisar alguns documentos adicionais. O rosto de Rodrigo demonstrou a primeira sombra de preocupação. Um pequeno vinco entre as sobrancelhas que sempre aparecia quando algo saía do seu controle. Dr. Paulo abriu sua pasta e começou a distribuir cópias dos registros de propriedade. O que é isso? Perguntou Rodrigo, a voz ligeiramente mais aguda que o normal. Só alguns documentos relevantes para nossa discussão, respondi docemente. Sabe a construtora que você diz ser sua? Está no meu nome desde 2020. As 5 casas no Rio? No meu nome. Os apartamentos em São Paulo? Também meus. Os terrenos em Paraty? Adivinha? Tudo registrado como minha propriedade. O rosto de Rodrigo foi mudando gradualmente de confusão para compreensão e finalmente para pânico. A doutora Patrícia, percebendo que algo estava muito errado, começou a folhear freneticamente os documentos.
Isso não pode. Precisamos verificar. Dr. Paulo sorriu tranquilamente. Já verificamos 3 vezes. Tudo está absolutamente em ordem e legalmente registrado. E sabe o que é mais interessante, querido? Continuei, aplicando calmamente meu batom vermelho, usando a câmera do celular como espelho. Aquela adorável casa em Maresias, onde sua amiguinha Viviane está morando, também está no meu nome. Parte dos bens da empresa, lembra? Aquela empresa que você transferiu para meu nome para escapar da auditoria fiscal. Surpresa! Você não pode fazer isso, Rodrigo gaguejou, o rosto vermelho como pimentão. Eu construí tudo isso. Dr. Paulo interveio com a calma de quem já viu esse filme muitas vezes. Na verdade, Sr. Almeida, legalmente a sua esposa pode sim. Todos os documentos têm sua assinatura autorizando as transferências. O senhor mesmo criou esta situação. Rodrigo virou-se para mim, os olhos injetados. Você planejou isso o tempo todo? Foi tudo um teatro? Guardei o batom na bolsa e sorri. Não, querido. O teatro foi você fingindo que nosso casamento significava algo enquanto encontrava sua arquitetazinha às terças e quintas. Eu só aprendi a jogar o seu jogo. E, aparentemente, jogo melhor que você. A doutora Patrícia tentava desesperadamente encontrar alguma brecha legal. Podemos alegar coação, indução ao erro, má-fé. Dr. Paulo balançou a cabeça. Boa sorte explicando ao juiz como um empresário experiente como o Sr. Almeida foi enganado ao transferir voluntariamente seus bens para a esposa. Os documentos são claros e as assinaturas autenticadas. Correção, querido, disse eu, levantando-me e ajeitando o vestido. Nós construímos tudo isso, mas você assinou tudo para mim. Lembra daqueles documentos para proteger o patrimônio de possíveis processos? Pois então funcionou perfeitamente. Peguei minha bolsa e caminhei em direção à porta. Ah, e diga a Viviane que ela tem 30 dias para desocupar minha casa. Estou pensando em transformá-la numa pousada. A expressão inferno astral ganhou um novo significado para Rodrigo nas semanas seguintes. Enquanto eu florescia como uma vitória régia após a chuva, ele murchava como samambaia em apartamento sem luz. As notícias correram rápido no nosso círculo social. Não ajudou que Luísa, minha ex-melhor amiga e fofoqueira oficial, tenha presenciado Rodrigo sendo expulso de seu próprio escritório quando os documentos foram apresentados. Os sócios da construtora, que sempre me trataram como a esposa do Rodrigo em festas da empresa, agora me ligavam para marcar reuniões urgentes. Engraçado como o respeito chega rapidinho quando seu nome está nos documentos de propriedade. Mantive alguns funcionários, demiti outros, especialmente os que facilitavam os encontros de Rodrigo, e promovi Teresa a gerente administrativa, com um aumento considerável. Viviane desapareceu do mapa assim que recebeu a notificação para desocupar a casa de Maresias. Soube por fontes confiáveis, obrigada Teresa, que ela tinha fugido para Portugal, onde supostamente Rodrigo havia prometido abrir uma filial da construtora para que trabalhassem juntos. O sonho português virou pesadelo brasileiro quando ela descobriu que seu amante agora mal conseguia pagar o próprio aluguel. Quanto a Rodrigo, ele tentou de tudo. Ameaças legais, inúteis, apelos emocionais, patéticos, até mesmo uma tentativa de reconciliação, hilária. Podemos reconstruir o que tínhamos, disse ele em uma mensagem de voz chorosa às 3 da manhã. Respondi com um emoji de vassoura, universal para vá varrer o mar, querido. Como diria minha avó, homem só valoriza o que perdeu, e mesmo assim, só até encontrar o próximo troféu. 3 meses após o divórcio, decidi transformar a casa de Maresias em meu refúgio pessoal. Era uma propriedade linda, tenho que admitir. Viviane podia ser muitas coisas, mas tinha bom gosto em imóveis. Vista para o mar, piscina de borda infinita, um jardim que parecia saído de revista de decoração. Claro que mandei trocar absolutamente tudo, móveis, roupas de cama, até as torneiras. Não queria nenhum vestígio daquele romance ilícito.
Amanda mudou-se comigo, com sua barriga de 8 meses já quase não cabendo em suas roupas de yoga. Minha irmã, sempre dramática, jurava que nunca mais se envolveria com homens. Estou em celibato perpétuo, Ceci. Durou exatamente 2 semanas até começar a flertar com o instrutor de surf local. Pelo menos este tinha um trabalho de verdade e não vivia perseguindo a onda perfeita, como filosofia de vida. O pequeno Miguel nasceu numa tarde de domingo, após um parto que Amanda descreveu como pior que uma ressaca de tequila multiplicada por 1000. Meu sobrinho era perfeito, cabeludo, barulhento e com um talento especial para fazer cocô nos momentos mais inoportunos. Tornei-me oficialmente a tia coruja, aquela que tira centenas de fotos do bebê fazendo absolutamente nada e acha extraordinário. A maternidade chegou para mim através da porta dos fundos e descobri que adorava. A vida na praia tinha um ritmo diferente. Aprendi a acordar com o sol, a valorizar mais os pequenos momentos, a não verificar e-mails compulsivamente. Ampliamos a casa para acomodar confortavelmente minha mãe, que se mudou conosco após vender seu apartamento no Rio. Prefiro ouvir o barulho do mar que o da britadeira do vizinho fazendo reforma eterna. Dona Berenice, aos 68 anos, desenvolveu uma paixão inesperada por stand-up paddle e agora era conhecida na praia como a Senhora do Remo pelos jovens locais. 6 meses depois da assinatura do divórcio, recebi uma mensagem inesperada de Rodrigo. Ceci, precisamos conversar. Cometi o maior erro da minha vida. Daria tudo para voltar atrás. O timing era quase cômico. Naquela manhã, eu havia finalizado a reestruturação da construtora, que agora se chamava Almeida Incorporações, com um novo logo e direcionamento para projetos sustentáveis. Li a mensagem sentada na varanda, observando o mar e tomando meu café da manhã. Por um momento, bem pequeno, confesso, hesitei. Não por ainda amá-lo, mas pelo peso dos 12 anos compartilhados, pela familiaridade, pelo medo do desconhecido que sempre nos faz considerar voltar para o conhecido, mesmo que seja tóxico. Será que relacionamentos são como investimentos, onde às vezes aceitamos perdas para não arriscar tudo de novo? Mostrei a mensagem para minha mãe, que estava fazendo palavras cruzadas na espreguiçadeira ao lado. Dona Berenice ajustou os óculos, leu e soltou uma risada seca. Minha filha, homem é como o cachorro que corre atrás do carro. Se o carro parar, ele não sabe o que fazer com ele. Rodrigo não quer você de volta, quer a vida que você tirou dele. Ela tinha razão, como sempre. O que Rodrigo lamentava não era me perder, mas perder seu conforto, seu status, seu dinheiro. Deletei a mensagem sem responder, mas confesso que fiquei com ela na cabeça por alguns dias. Não por arrependimento, mas pela constatação de como eu havia mudado. A Cecília, de 1 ano atrás, provavelmente teria corrido de volta, acreditando em promessas vazias de mudança. A Cecília de hoje sabia seu valor, e ele era muito maior que qualquer proposta que Rodrigo pudesse fazer. Como o mar à minha frente, eu havia aprendido a avançar e recuar no meu próprio ritmo, sem permitir que ninguém mais determinasse minhas marés. Às vezes, olhando para trás, ainda me pergunto como não percebi os sinais antes. Talvez eu não quisesse ver. Talvez o amor seja realmente cego. Ou talvez eu estivesse ocupada demais, tentando ser a esposa perfeita, para notar que meu marido estava longe de ser o marido perfeito. É engraçado como podemos passar anos construindo uma vida com alguém e ainda assim não conhecer verdadeiramente essa pessoa. Ou pior, não conhecer a nós mesmos. A traição de Rodrigo foi dolorosa, mas também libertadora. Foi o empurrão que precisava para redescobrir quem eu era além de esposa de, para recuperar sonhos que havia guardado na gaveta, para construir uma vida que fosse verdadeiramente minha. Descobri que sou mais forte, mais esperta e mais corajosa do que jamais imaginei. E sim, também descobri um prazer peculiar em servir o próprio remédio a quem tentou me envenenar. As pessoas costumam perguntar se me arrependo, se não acho que fui longe demais com minha vingança. Respondo sempre a mesma coisa. Não foi vingança, foi justiça. Rodrigo usou meu nome para proteger seus bens.
acreditando que eu nunca descobriria ou nunca teria coragem de usar isso contra ele. Ele apostou na minha ignorância e perdeu. Não tirei nada que não fosse legalmente meu. Apenas reclamei o que ele tentou me roubar, inclusive minha dignidade. Hoje, um ano depois, a vida segue em frente. A Almeida Incorporações está crescendo, focada em projetos habitacionais sustentáveis. Amanda finalmente encontrou um homem decente. Milagres acontecem. E está planejando se casar. Miguel já dá seus primeiros passos, transformando a casa em uma zona de desastre adorável. E eu estou aprendendo a surfar, literal e metaforicamente. Porque a vida, como as ondas, sempre traz novos desafios. A diferença é que agora sei que posso enfrentá-los sozinha, de pé na minha própria prancha. Esta manhã, enquanto tomava meu café na varanda observando o nascer do sol em Maresias, recebi uma ligação inesperada. Era Teresa, minha agora gerente administrativa. Dona Cecília, a Viviane está de volta ao Brasil e quer marcar uma reunião com a senhora. Quase engasguei com o café. Viviane? Querendo me ver? O universo realmente tem um senso de humor peculiar. Aparentemente, ela desenvolveu alguns projetos arquitetônicos inovadores em Portugal e quer apresentá-los para possível parceria com a Almeida Incorporações. A ironia é quase poética. A ex-amante buscando trabalho com a ex-esposa. A vida dá voltas mais imprevisíveis que as novelas das 9. Ainda não decidi se vou recebê-la, se tenho espaço no coração para separar o profissional do pessoal. O que você faria no meu lugar? Daria uma chance profissional a alguém que participou da destruição do seu casamento? Ou acredita que negócios e sentimentos pessoais devem permanecer em esferas separadas? Já me perguntei várias vezes o que dói mais, guardar mágoa ou dar segunda chance. Talvez a resposta esteja em algum lugar no meio, naquele espaço nebuloso onde o perdão não significa esquecimento, mas simplesmente a decisão de não carregar mais o peso do ressentimento. De uma coisa tenho certeza: qualquer que seja a minha decisão, será tomada com a clareza de quem não é mais definida pelo que os outros fizeram comigo, mas pelo que escolho fazer com o que me aconteceu. Como diria minha avó, entre risadas e goles de caipirinha, na vida, minha filha, ou você é protagonista da sua história, ou vira personagem secundário na história dos outros. E eu? Já escolhi meu papel, e o roteiro está apenas começando.